Governador, eu soube que o governo, que a sua gestão fez um levantamento em todas as secretarias e é possível que, como medida de contenção de custos e gastos, o senhor venha adotar o expediente único? Olha, Altino, com as medidas duras de gastos correntes, as despesas correntes do governo, só um item chamado energia, desde que eu assumi, nós estamos conseguindo economizar 6 milhões por ano, só com medidas austeras de controle de energia. 6 milhões por ano. Então, tudo tem impacto, né, quando o assunto é esse. E agora nós queremos adotar, vamos adotar já agora, imediatamente, para as secretarias que não têm uma atividade essencial de frente, como saúde, como segurança, como educação, que elas possam fazer a opção de horário corrido para os seus servidores. Ou seja, ele faz 6 horas. Saúde, educação e segurança. De quase, de modo geral, tem que ser full time, porque não tem como você deixar aquilo que não pode parar. São máquinas que não param. As demais... Mas algumas que possam, e muitas podem, os servidores vão ter a faculdade de dialogar com seus chefes e fazer o período corrido de 6 horas. Eu vi, em 2000, quando eu fui numa missão de saúde pública mundial nos Estados Unidos, muitas empresas, alguns começam 6 da manhã e vão até 2 da tarde. Outros 7 da manhã até 3 da tarde, fugindo do horário do engarrafamento. E tem a tarde e a noite para viver e cuidar das suas coisas fora do trabalho. E outros ficam de manhã e de tarde, e outros começam 10 da manhã e vão até 7 da noite. Aí você tem que facultar isso, que reduz custos. Eu não tenho despesa com café, eu não tenho despesa com energia, eu não tenho despesa com ar-condicionado, eu não tenho despesa com água, com uma série de itens que ocorrem dentro desses gastos. De modo geral, parece que o servidor gosta disso, né? E precisa, nós precisamos dar essa faculdade. Pode ter alguma resistência ou outra na sociedade? Agora isso é transitório, porque eu sou a favor do cumprimento de uma carga contratual de 8 horas. Mas, numa hora dessa, se der a meta e o resultado e ele alcançar, nós vamos viver uma experiência que pode se tornar uma prática futura. Agora tem que mudar alguns hábitos. Por exemplo, por que tanta água mineral em tudo que eu amo? Na minha casa eu bebo água que não é mineral. Eu bebo água do Depasa. Tem o meu filtro lá que passa por uma questão de segurança, que é alcalinizado. Todo mundo pode fazer no trabalho isso. Por que tem que ter todo mundo? Por que eu tenho que ter copo de papel? Quando eu tenho na minha casa eu tenho o meu copo. No trabalho eu tenho um copo. Por que não pode cada um ter o seu? E a gente está economizando. Ficar jogando no seu armário, um copo descartável que vai ficar 100 anos no meio ambiente, 500 anos no meio ambiente. Então é mudar. A crise serve para achar a solução. O Acre está melhor do que os outros estados. O Amazonas demitiu 35 mil. O Amazonas vai pagar 900 milhões de juros da dívida. O Rio de Janeiro demitiu 6 mil, não tem como fechar o ano, está completamente inviabilizado. O Rio Grande do Sul quebrado, Pernambuco quebrou, o Sergipe quebrou, Goiás está na maior dificuldade do mundo porque fez isenção fiscal demais. Então, nós estamos num caminho de fazer a travessia, mas com medidas austeras associadas e muito austeras, e sem enganar ninguém. Se continuar a perda de janeiro, não tem como fechar o ano, nem com salário em dia, muito menos com ajuste salarial. Aí tem gente que diz que o governo tem feito empréstimo para pagar pessoal, isso é... Não tem nada disso, nós não pegamos R$1 de empréstimo para essas coisas. O que nós temos é captação de recursos. O Acre tem 51% de sua capacidade de empréstimo tomada ocupada, tem 49%, pode dobrar sua capacidade de empréstimo. Nós poderíamos pedir hoje 5 bilhões. Mas o Acre está no limite da responsabilidade do Tribunal de Contas. Sim, o limite prudencial chamado. Por quê? Porque a receita caiu. E não foi culpa nossa, foi a transferência da União. Só de transferência direta, nós perdemos 220 milhões. Fora a queda da economia de um modo geral no Brasil. Isso afetou a receita corrente líquida e afetou o contratual pela lei de responsabilidade fiscal. Mas nós vamos sair. Nós nunca entramos no extrapolamento como outros estados estão. E sua relação com o seu irmão, Jorge Viana, tá boa? Tá bem, tá normal. Nas vezes que ele fez alguma crítica, sua assessoria vai pra cima dele, né? Eu acho que... Porque você não incomoda às vezes as críticas que o Jorge faz? Como é que é? Não incomoda não. A vida, eu olho para os meus filhos e digo para eles na conversa mais natural do mundo, vocês têm a obrigação de pensar na geração de vocês diferente da minha. Um irmão não é obrigado a pensar do mesmo jeito do outro, não. É muito saudável que pense de maneira diferente. Como é que você... Cada diferença não me incomoda. Eu gosto das diferenças entre as pessoas.
Eu gosto que elas sejam diferentes. Então o Jorge pensa a política ao olhar dele. Eu penso a política ao meu olhar. Eu tenho a minha visão de mundo, ele tem a dele. Nós nos encontramos num ambiente chamado partido, num ambiente chamado Frente Popular, que ele teve uma importância histórica, que eu tive e tenho a minha importância, que outros tivemos como a Marina, como outros nomes como o Toninho Alves, como você, que lá atrás participava com a gente. Cada um tem sua importância histórica nesse processo. Agora, pensar diferente é bom. Ele escolhe o caminho do dia a dia, do cotidiano dele, e eu escolho o meu. Nós temos caminhos diferentes e isso é muito bom. E o Binho, como é que... Houve reclamações, assim, genéricas de que, pelo fato de você, sua gestão ter prendido algumas pessoas que fizeram parte da gestão do Binho, isso criou uma animosidade entre vocês? Olha, nós temos pela polícia a independência de agir em qualquer caso. Dos profissionais do governo que trabalham na minha gestão, foram presas dezenas. E eu faço é aplaudir a polícia quando prende alguém que está fazendo coisa errada. Agora, quanto a esse assunto aí, de um ex-governador, nada a comentar, nada a declarar. Tião, e segurança? Que diagnóstico você tem de sua equipe social sobre a situação de violência, droga no estado? A gente tem presídios lotados, é um dos nossos presídios, proporcionalmente, são um dos mais populosos do Brasil, né? Garotos de 18, 20, no máximo 30 anos presos, sempre tendo a droga como causa, ou seja, por tráfico ou porque foi induzido sob o efeito de droga a cometer crime. Como é que... O maior problema do mundo é a droga. E ela afeta, sobretudo, o jovem de 16 aos 24 anos. São as grandes vítimas. E aqui no Acre nós temos a polícia que mais prende no Brasil. É a mais eficiente em prisão. Esta semana nós tivemos esses dias uns ataques de roubos de carro. Prendemos 4 líderes da quadrilha de roubo de caminhonetes esta semana, agora no início, e hoje prendemos mais 5, com $10 mil dentro de uma caminhonete que já ia para a Bolívia também para negociar por droga. Então veja bem, nós somos cercados pelos maiores produtores de cocaína do mundo. Bolívia e Peru e Bolívia. E nós temos aqui uma pressão total da cocaína. Sim. E nós temos que reagir. Então os presídios tem gente... 3 ou 4 apreensões tem no muita aeroporto. gente. Agora temos reduzido os homicídios todo ano. Temos reagido e reduzido o índice de homicídios. E o número de assaltos está se rebelando. A gente ganha um mês, perde o outro, ganha outro mês, perde menos, mas perde alguma coisa no outro. Então nós temos que lutar. Agora tem que ter uma cultura. Altino, você vai ali num centro da cidade, comprar um celular, você pode estar comprando celular roubado. Agora, então, o problema não é só do ladrão que roubou o celular, mas é de quem comprou o celular do ladrão para revender. E a gente trata como se isso fosse normal. Nós temos que mudar a cultura de valores éticos. Pois é, e como gerar emprego para essa população, para esses jovens nas cidades, na periferia, e para esses que estão saindo das faculdades, que estão estudando? Isso aí é importante. Nós fomos só 2 estados aumentaram o emprego no ano passado, no ano da crise. Acre e Piauí, só os 2. Então isso já responde parte da sua pergunta. Agora não tem jeito, tem presos, tem muitos presos nos presídios, estamos reformando os presídios, estamos. O mais triste é ter que investir em presídio, quando o melhor é você investir em escola, investir em fábrica, investir em área de produção, de base de economia diversificada. Mas tem o tempo de encontro das coisas. Enquanto a economia não dá a resposta que nós sonhamos com a velocidade que queremos, vamos ter problemas sociais. Agora tem que derrubar os mitos. Por exemplo, dizem, não, esse fulano é vítima e está fazendo violência, está matando e roubando, porque não pôde estudar. Ora, Altino, sobram vagas nas escolas públicas do Acre hoje para estudar. Então isso não é mais verdade aqui no Acre. Tem vaga sobrando no ano das matrículas. Então todos podem estudar. Agora vamos acolher quem está perdido na esquina e fazer ele entender que ele tem que estudar e trabalhar, que é o único caminho para ter paz. Curta. Por que você não falou mais no petróleo, na possibilidade de prospecção de petróleo e gás? É porque foi uma luta tão intensa a gente poder fazer aquilo. Conseguimos ver um leilão daquele lote lá do Juruá. Aí veio a crise da Petrobras, você acha que está desmoronando. Esse assunto não adianta eu falar porque eles não têm condição de fazer investimento. Se eles não estão investindo, agora quase com medo até de investir no pré-sal, você imagina investir lá perto de Cruzeiro do Sul, porque a minha ideia era fazer uma exploração ali, ou nós trocamos por carbono,
crédito de carbono quando tiver validade, ou então explora o gás ali, gera energia melhor do que o diesel que a gente está consumindo. Mas agora não adianta mexer, no futuro alguém vai mexer naquilo. E a BR, 2 bilhões gastos e voltou a ter problema, tem interrupção. O que você... mas ela não fechou. Agora o que ocorre? 2 bilhões. O DENIT veio aqui e diz, eu tenho gravado, ela precisaria, para estar em boas condições, no mínimo de um investimento de 3 bilhões e meio. Foram 2 bilhões. Então nós temos que colocar esse fato. O custo por quilômetro quadrado foi pequeno para o que ela merecia para ser uma obra verdadeira. Tudo que foi feito foi aprovado e decidido tecnicamente pelo DENIT. E depois o DENIT vai e diz que o projeto não era adequado, mas ele aprovou, dá a entender que não havia projeto. Mas ele aprovou e ele mediu. Como se o governo estivesse tocando na pausada. Mas eu tenho documentos e gravações do DENIT dizendo que fez. E eu não culpo ninguém lá atrás, eu prefiro achar a solução. Agora este ano ela vai estar em condições melhores e ano que vem, até 2018, nós vamos ter a BR em excelentes condições. Eu acho que a 317 deveria ser privatizada. É uma estrada boa para privatizar. Faz uma concessão, venham empresas daqui, se unam, cada uma pega 100, 150 quilômetros nas licitações do Brasil aí que tenham, e vamos fazer a concessão, e nós vamos ter a do Peru, você vai a Cusco, Machu Picchu, a melhor rodovia que você pode andar hoje está ali. Não tem coisa mais linda do que aquilo, privatizada. Qual é o problema? Todo mundo vai querer uma rodovia em excelentes condições. A 364 não dá, porque ela não tem movimento que justifique econômico. Mas a 317, sim, passam 50 mil pessoas por ano nessa rodovia interoceânica e o Acre já... Vamos voltar um pouquinho para a saúde. Recentemente, o Sindicato dos Médicos, você denunciou ao Ministério Público o que ele disse ser insuficiência de médicos, de aparelhos com defeitos, a situação da maternidade Bárbara Eliodora, que é um foco permanente de dramas também, né? Tião, a maternidade Bárbara Eliodora foi construída pelo Guiomar Santos entre 46 e 48. Não é hora de... Ela é um hospital... A cidade cresceu quantos milhões por cento nesse tempo, a população? Ela é um hospital, de fato, que foi construído pelo Guiomar com um conceito de 20 anos à frente. E ela foi reformada ainda acho que em 2008 ou 2009, 2007, se preparou também para esse tempo. E ela estava preparada. Agora nós tivemos o quê? Um aumento de pressão do Santa Juliana, que vive dificuldades, não consegue atender a demanda normal que ele atenderia. Eu sempre recomendei, desde senador, que o Santa Juliana devia fazer uma opção para ser a grande maternidade, que dá dinheiro no SUS, dá viabilidade, mas não é público, eu não posso garantir que a decisão é da igreja. E a Ameron, que tinha uma maternidade ali, um grupo de médicos formava, fechou também. Então nós estamos adaptando a ela. É hora de nós termos, sim, o Instituto Materno Infantil, que é um prédio verticalizado, mas veio a crise de transferências. Hoje você não tem mais emendas de bancada. Se tivesse, como quando eu era senador, nós já teríamos feito uma obra ali de 6, 8 andares para atender para daqui a 20 anos, como fizemos no Hospital de Brasileia, que eu estava na luta, como fizemos no INTO, como fizemos na verticalização do mas as emendas acabaram de bancar. Quando o Guilherme Pulit, né, o presidente do sindicato, diz que é um tratamento semelhante a campo de concentração, como é que você... Olha, não é verdadeira essa afirmação. A maternidade trabalha em condições de dignidade básica, tem problemas, tem falhas, ela está superando. Nós estamos todo dia cuidando do caso da maternidade, ela vai ficar em condições boas. Agora, essa prática, esse campo existia no tempo deles, quando governaram. Porque uma criança, quando nascia com menos de 1,2 kg, ficava num balcão, num catéter de oxigênio, sujeita a morrer porque não tinha um respirador, não tinha uma UTI, não tinha uma incubadora, não tinha um aquecedor. Hoje não, crianças com meio quilo são salvas dentro da maternidade, então não é verdadeira. Agora, as atitudes profissionais e pessoais desse rapaz não recomendam que ele faça uma crítica injusta ao serviço público chamado maternidade de Rio Branco, mas é um assunto que por razões éticas eu não posso tratar aqui. Eu levo minha filha sempre à maternidade, que ela é enfermeira lá, e tem uma sala de parto que está em construção há 3 anos. E a placa diz que estaria concluída em 3 meses. Que problema? Não, houve uma interrupção do fluxo de pagamento e agora ela tem uma previsão para chegar em maio e eu quero que em março a gente consiga. Ontem eu estava discutindo e hoje de manhã eu discuti de novo isso.
por que nós não conseguimos levar para até 11 da noite o trabalho da empresa para entregar em abril. São duas obras que me incomodam nesse E o tempo. hospital? É lá e a do presídio também. E aquela do hospital que começou no governo do Binho? Aquilo fui eu que consegui aqueles recursos do Ministério da Saúde. Houve um problema de projeto, de adequação de projeto, houve dificuldade e agora ela está na última etapa da desobstrução técnica e ela vai ser concluída este ano ainda. Como vai ser concluído, inicia uma parte do Hospital de Brasileia já agora nos próximos meses e o Instituto de Trauma e Ortopedia também. Como a UPA de Cruzeiro do Sul também está sendo concluída, como a UPA do Alto São Francisco vai começar agora a ser feita também, como a maternidade de Feijó vai funcionar agora. Então, o sistema de saúde do Acre é o que há de mais justo e melhor possível no Brasil, é o nosso, como SUS. Agora, problemas tem que enfrentar? Tem. Agora, tem que ser com respeito e consideração. Você continua indo visitando os hospitais? Continuo visitando. Esta semana eu fui a hospitais e tenho tido muito cuidado de fazer o acompanhamento de cada detalhe. Cada detalhe do SAMU, do hospital, saúde, eu discuto pelo menos 3 vezes por semana. No mínimo, 3 vezes por semana eu estou cuidando desse assunto. O seu novo secretário disse que vai assumir e vai acabar com as filas. Nós estamos perto. Você acredita? As filas, olhe bem, as filas de ressonância, tomografia, ultrassom e radiografia, nós já acabamos agora. No INTA não tem mais, já acabou. Conseguimos acabar. Primeiro estado em 500 anos que acaba. E agora eu tenho um pacto com o Marcos Alexandre para fezes, sangue e urina. Quando inaugurar o Barral e Barral, nós vamos pagar para a prefeitura para zerar a fila aqui em Rio Branco também e acabar com esse problema de filas. Agora saiba que a nossa saúde, visite outros estados para você voltar aplaudindo o que a gente faz no ar. Tio, o programa tem uma... Vou fazer sempre uma pergunta sem açúcar, tá? O café já está sem açúcar, mas tá bom. Vamos ver a tua pergunta aí. É verdade que você não gosta de ser chamado de Sebastião? Tem um site local que o trata assim, porque supostamente diz que você não gosta de ser chamado de Sebastião. Rapaz, eu queria que você falasse sobre isso. Eu nunca liguei para isso, eu gosto. Eu já fui chamado de Sebastião, de Seba, de Bastião, de Tião. O Sebastião foi minha mãe que pôs, é o nome de um santo corajoso, que enfrentou, passou a mão na cabeça de leões, um santo que tornou-se símbolo do cristianismo, que foi flechado, alvejado, não morreu, voltou para enfrentar a resistência do cristianismo e depois foi destruído em sua vida. Então, é um nome que me orgulha muito. Se me chamarem de Sebastião, estão me agradando muito pela madrugada, não tem nenhum problema com isso. Tião, eu agradeço a sua visita, essa conversa sincera, transparente. Sincera. Parte disso que a gente está conversando é o que muita gente gostaria de chegar e ter a oportunidade de falar, perguntar, questionar você, como eu fiz agora. É fundamental isso. Eu quero agradecer porque foi uma conversa verdadeira, uma conversa livre. E isso é bom. A gente só vai construir um mundo melhor quando você disser o que pensa e o fizer de boa fé, querendo um bem como coletivo, e eu responder pela verdade e que minha resposta seja de boa fé também. Então acho que isso foi construído aqui no programa. Boa sorte, sucesso, use toda a sua inteligência, a sua experiência de jornalista, tudo que você construiu para fortalecer esse caminho, que eu penso que isso vai ser muito bom para o Acre. Então, eu agradeço a atenção de todos e na próxima segunda-feira um novo programa, um Café com Altino.